Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje vamos refletir no texto de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde. Pelo contrário, piorava cada dia, cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: ó Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Estava aqui Jesus, para quem não sabe, indo para a casa de Jairo, para curar, na verdade, ressuscitar a sua filha que tinha morrido e Jairo ainda não sabia. Naquela expectativa, Jairo queria apressar Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, para que ele pudesse chegar e curar sua filha, que estava muito enferma, numa situação muito grave, tão grave que ao chegar ela já estaria morta. Mas Jesus não conseguia apressar os passos. Por quê? Porque uma multidão o apertava. Uma multidão não permitia que Jesus andasse na velocidade que Jairo gostaria, diante da urgência que ele tinha. E para piorar, entre aspas, Jesus para e diz: quem me tocou? Aquilo deixa os discípulos extremamente confusos. Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta, várias pessoas te tocaram. Várias e várias pessoas, incontáveis pessoas. Por que pergunta: quem me tocou? Jesus começa a procurar, parando, criando uma certa expectativa. Aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e que tinha perdido tudo o que tinha para tentar se curar. E pelo contrário, a Bíblia diz, ela ficou cada dia pior. Ela toca em Cristo com uma fé extraordinária, crendo que Ele era capaz de curá-la por um simples toque, já que diante da multidão ela não poderia conversar com Jesus. E ainda ela tinha um problema: se ela estava sangrando, ela era considerada naquela época como uma mulher impura e não poderia estar ali diante daquela multidão. Mas Jesus percebe que o toque dela foi um toque de fé e ela tinha sido curada. Ela revela isso diante de toda aquela multidão, que ela o tocou e que ela estava curada de uma doença que deixava ela não só fisicamente debilitada, como emocionalmente, porque, como eu disse, uma mulher que estava sangrando naquela época era considerada uma mulher impura e não poderia ficar junto com as pessoas, não poderia viver em sociedade. Além da doença física, ela tinha um problema emocional que deixava aquela doença ela isolada, rejeitada. Jesus não só cura
fisicamente aquela mulher, como Jesus cura as travas emocionais que aquela mulher tinha porque estava isolada diante do seu problema. Mas não foi só isso que Jesus fez. Jesus no final não disse: você teve muita fé, você foi curada fisicamente e agora vai poder andar junto com as pessoas e isso vai te curar emocionalmente. Jesus destaca algo muito maior do que isso. Ele diz: a sua fé te salvou. Ela acreditava muito mais numa cura física ou em resolver um problema emocional de isolamento que ela tinha. Ela acreditava que Jesus podia salvá-la de forma plena e completa. Jesus podia salvá-la da doença, Jesus podia salvá-la da sua debilidade emocional e Jesus podia salvá-la espiritualmente, dando ela o privilégio de ser sua filha. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não percebem que o toque de Jesus é capaz de nos dar cura plena. Jesus é capaz de nos dar uma cura física. Jesus é capaz de nos dar uma cura emocional. Jesus é capaz de nos salvar e nos dar, através disso, uma cura na área espiritual. Mas muitas vezes, e desculpa a repetição, nós achamos que o poder de Jesus tem um certo limitador. Jesus é capaz de curar o meu físico, mas não é capaz de curar minhas emoções. Jesus é capaz de curar minhas emoções, mas não é capaz de curar o meu físico. Jesus é capaz de curar meu físico e as minhas emoções, mas eu não consigo ter a certeza da salvação em Cristo. Ele não é capaz de me libertar espiritualmente. E aí nós criamos artifícios para gerar uma pseudo-cura. Precisamos de vários toques, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Você tem que quebrar essa maldição, ou você tem que fazer uma campanha de 7, qualquer coisa que seja. Aquela mulher não precisou fazer nada disso. Não precisou fazer uma campanha de fé, não precisou fazer nenhum tipo de quebra de maldição. Aquela mulher só precisou tocar em Cristo e teve a solução plena dos seus problemas. A solução física, ela foi curada da hemorragia. Com a sua condição emocional, agora ela podia andar com as pessoas, não era mais uma mulher impura. E a sua condição espiritual, Jesus falou que ela estava salva. Não podemos limitar o poder de Deus. E Cristo simplifica aqui a nossa fé. Você não precisa fazer um monte de coisas para receber as bênçãos do Senhor. E elas não precisam ser dadas a você em parcelas. Ela pode ser dada à vista, de forma imediata, segundo a vontade do Pai. Principalmente da salvação. Você crê nesse Cristo? Você crê que você é capaz apenas de tocá-lo? E ao tocá-lo com fé, a mesma fé que aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos tocou. Tocar com uma fé suficiente que vai curar você de forma plena, o físico, as emoções e o espírito, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Jesus, o Cristo, o Deus vivo, o Verbo encarnado, onde todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por Ele e para Ele, e nada, absolutamente nada, está fora do seu poder e do seu toque. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu quero agora incentivar a fé desse meu irmão e dessa minha irmã que está me ouvindo. Basta um toque em Jesus, mas não um toque qualquer, porque várias pessoas tocaram no Cristo naquele momento, mas um toque de fé genuína, verdadeira, pura. Uma fé que crê que
que o poder de Cristo não tem limitações. Que quando nós confiamos em Jesus Cristo de forma plena, Ele é capaz de um simples toque de fé curar o nosso físico, curar nossas emoções e curar, nos libertando de qualquer amarra espiritual que nós temos que não venha do Senhor. É uma cura plena, é uma cura imediata, é uma cura total. O Senhor já fez isso na cruz, nos dando condições, através de Ti e o Teu poder, de como aquela mulher fez, nós possamos fazer também, de tocar, crendo que o Senhor é capaz de nos curar e nos salvar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.